Muitas vezes, a vida nos coloca em momentos de tamanha vulnerabilidade que o medo do futuro e da velhice aperta o nosso peito. Sentimos o peso do tempo, a solidão e pior, a sensação dolorosa de que fomos esquecidos ou abandonados por aqueles que deveriam nos apoiar. Se você está enfrentando a opressão ou sentindo que suas forças estão se esvaindo, o Salmo 71 é a oração de um coração que confia profundamente e se recusa a ser envergonhado. É um clamor sincero a Deus que se torna um testemunho. Em ti me refugio, Senhor. Jamais serei envergonhado. Junte-se a nós nesta oração poderosa, e vamos clamar ao Deus que é o nosso refúgio seguro desde a nossa juventude, e que não nos desampara em nenhuma idade. Mas antes de mergulharmos nesta oração de confiança que abrange todas as idades, queremos te convidar para um momento de conexão e esperança. Se a sua alma se identifica com a necessidade de um refúgio duradouro para o futuro, deixe seu pedido de oração e seu amém nos comentários. Também compartilhe o medo que você tem do amanhã ou da velhice. Sua honestidade será uma fonte de encorajamento e oração para toda a nossa comunidade. E se você deseja que este canal seja o seu porto seguro, um lugar onde a fidelidade de Deus é a sua única garantia, clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Essa atitude é um passo de rendição, uma decisão de construir seu futuro sobre a rocha. Ao se inscrever, você receberá diariamente mensagens e orações que te guiarão para a paz e a certeza da proteção eterna de Deus. O Salmo 71 é uma oração comovente de um crente que está na idade avançada e se sente vulnerável, cercado por inimigos que buscam sua ruína. O contexto é de perseguição e de sentir-se esquecido. O salmista não clama por mérito, mas por justiça e resgate baseados na fidelidade de Deus que ele experimentou a vida inteira. A mensagem central deste salmo é um testemunho poderoso. O Deus que foi o seu refúgio na juventude é o mesmo Deus que será a sua rocha e fortaleza na velhice. É um lembrete de que a confiança em Deus deve ser contínua, do nascimento até o fim dos dias, e Ele jamais desamparará aqueles que o buscaram. Sendo assim, oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, viemos a Ti hoje com um coração que busca a Tua face, inspirado pela fé inabalável do Salmo 71. Em meio aos desafios que se levantam em nossa jornada, nossa alma clama com a mesma convicção. Em Ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me e escapa-me pela Tua justiça. Inclina os Teus ouvidos para mim, e salva-me. Essa é a nossa oração hoje. Não queremos ser confundidos ou envergonhados pela opressão, pela dúvida ou pelo medo, mas pedimos que a Tua mão poderosa nos livre e nos escape de toda armadilha, por Tua fidelidade e justiça que não falham. Pai, reconhecemos que a confiança em Ti é a nossa única fortaleza. Em um mundo de incertezas, de traições, de falsas seguranças e de sistemas que falham, o nosso coração escolhe se refugiar em Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a depositar toda a nossa esperança em Ti, para que nunca sejamos envergonhados diante dos nossos inimigos ou das circunstâncias que tentam nos derrubar. Que a nossa fé seja a nossa âncora, nos mantendo firmes na certeza de que Tu és o nosso refúgio, o nosso abrigo seguro e o nosso esconderijo inviolável. Senhor, a nossa oração é um pedido de livramento e resgate urgente. O salmista clama: inclina os Teus ouvidos para mim, e salva-me. Pedimos que a Tua mão poderosa se estenda sobre nós agora, nos livrando de toda opressão, de toda injustiça e de toda armadilha que o inimigo tem preparado. Que a Tua resposta venha sem demora, nos trazendo a paz e a segurança que só Tu podes dar, e nos lembrando que o Teu tempo é perfeito, mesmo que não seja o nosso. Pedimos, Pai, que o nosso livramento seja pela Tua justiça. Reconhecemos que não somos justos por nós mesmos, mas somos justificados por Ti, através do sacrifício de Jesus Cristo. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite a viver uma vida que Te honre, que Te agrada e que Te glorifique. Que a Tua justiça se manifeste em nosso favor, nos defendendo, nos livrando e nos dando a vitória sobre todos os nossos adversários, visíveis e invisíveis. Nós Te agradecemos, Senhor, porque a nossa confiança está em Ti. Agradecemos porque Tu nos livras e nos escapas pela Tua justiça. Declaramos que nunca seremos confundidos, e que a nossa vida será um hino de louvor à Tua fidelidade. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de pedirmos refúgio e livramento, o Salmo 71 nos ensina a declarar a Tua identidade como nosso abrigo mais seguro, o único lugar de estabilidade eterna. O salmista clama: sê Tu a minha rocha de habitação, a que eu continuamente possa recorrer. Deste o mandamento para me salvar, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Em meio à instabilidade, ao caos e às crises que nos cercam,
Pedimos que tu sejas a nossa rocha de habitação, o nosso fundamento inabalável, e a nossa fortaleza de salvação, o nosso lugar de segurança eterna onde podemos continuamente recorrer em busca de socorro. Pai, reconhecemos que a nossa vida, por si só, é como areia movediça. As circunstâncias nos fazem vacilar, as lutas nos desestabilizam e as incertezas nos fazem duvidar da tua fidelidade. Mas a tua palavra nos garante que tu és a nossa rocha eterna. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a construir a nossa vida em ti, o único fundamento inabalável que resiste a qualquer tempestade. Que a nossa fé esteja firmada em ti, e não nas nossas emoções voláteis ou nas nossas forças limitadas. Que a nossa esperança esteja em ti, e não nos bens materiais que falham. Que tu sejas a casa fortíssima que nos salva de todo o mal e de toda a ameaça do inimigo. Senhor, a tua palavra nos lembra que tu és a nossa fortaleza. Em meio às batalhas espirituais, às pressões da vida e aos ataques do inimigo, somos tentados a nos sentir fracos e vulneráveis. Mas a tua palavra nos garante que tu és a nossa força, a nossa torre forte onde corremos e estamos seguros. Pedimos que o teu poder nos fortaleça agora, nos capacitando a resistir ao mal, a vencer as tentações e a viver uma vida que te honra e te glorifica. Pedimos, Pai, que ao declararmos que tu és a nossa rocha e a nossa fortaleza, a nossa vida seja um testemunho da tua fidelidade. Que as pessoas ao nosso redor vejam em nós a segurança, a paz e a confiança que vem de ti, e se sintam atraídas a buscar o mesmo refúgio em teu amor. Que a nossa vida seja um farol de esperança, mostrando a todos que a verdadeira estabilidade só é encontrada em ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és a nossa rocha e a nossa fortaleza de salvação. Agradecemos porque a tua fidelidade é a nossa garantia de que a nossa vida será um hino de louvor à tua fidelidade. Declaramos que tu és o nosso abrigo seguro, e que em ti confiamos plenamente. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de declararmos que tu és a nossa rocha e a nossa fortaleza, o Salmo 71 nos leva a uma súplica profunda e humana contra a vergonha que a perseguição e a adversidade tentam nos impor. O salmista clama com urgência: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me depressa. Seja-me tu uma rocha de refúgio, uma casa forte para me salvar. Em meio à perseguição, ao desprezo e aos ataques de nossos inimigos, pedimos que tu nos livres de toda vergonha e que a tua mão poderosa nos salve depressa, para que o teu nome seja glorificado através do nosso livramento. Pai, reconhecemos que a vergonha é um fardo pesado que o inimigo usa para nos paralisar, nos isolar e nos fazer duvidar da nossa dignidade em ti. As palavras de desprezo, a injustiça e a perseguição tentam nos fazer sentir que somos falhos e que não merecemos o teu amor. Mas a tua palavra nos garante que quem confia em ti não será confundido. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dê a graça de confiar plenamente em ti, mesmo quando o mundo nos aponta o dedo e a vergonha nos cerca. Que a nossa vida seja um testemunho da tua fidelidade, e que a nossa confiança em ti seja a nossa maior virtude. Senhor, a nossa súplica é por livramento. O salmista clama por uma casa forte para me salvar. Pedimos que a tua mão poderosa nos estenda agora, nos livrando de toda opressão, de toda injustiça e de toda armadilha que o inimigo tem preparado. Que a tua resposta venha depressa, nos trazendo a paz e a segurança que só tu podes dar. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor, da tua fidelidade e da tua justiça. Pedimos, Pai, que ao clamarmos por livramento, o nosso coração seja livre de toda amargura, de todo ressentimento e de todo ódio. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos feriram, a abençoá-los e a interceder por eles, para que eles vejam a tua graça em nós e se voltem para ti. Que o nosso testemunho seja de amor, mesmo em meio à oposição, para a glória do teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua fidelidade é a nossa garantia de que nunca seremos envergonhados. Agradecemos porque tu nos livras depressa e és a nossa casa forte para nos salvar. Declaramos que somos livres de toda vergonha, e que a nossa vida será um hino de louvor à tua fidelidade, e que a nossa alma se alegrará em ti para sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de pedirmos livramento da vergonha, o Salmo 71 nos move para uma meditação profunda e consoladora sobre o tempo e a fidelidade de uma vida inteira. O salmista declara com um coração grato e confiante: Tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe, o meu louvor será continuamente de ti.
Pedimos que a nossa juventude e a nossa velhice sejam lugares de louvor contínuo, para que a nossa vida inteira seja um testemunho da tua fidelidade, do ventre até o fim dos nossos dias. Pai, reconhecemos que a tua fidelidade começou antes mesmo de nascermos. Desde o ventre, tu nos sustentaste e nos tiraste das entranhas de nossas mães, nos dando o primeiro fôlego de vida. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dê a graça de reconhecer a tua mão em cada fase da nossa vida. Que a nossa juventude seja marcada por uma confiança inabalável em ti, por uma paixão por te buscar e por uma vida de obediência radical. Que a nossa vida seja um altar onde o teu nome é exaltado, para que o mundo veja em nós a tua luz. Senhor, a tua palavra nos ensina que tu és a nossa esperança e a nossa confiança desde a nossa mocidade. Pedimos que o teu Espírito Santo nos capacite a viver uma vida de louvor contínuo, sem interrupções e sem falhas. Que o nosso louvor seja a nossa primeira palavra ao acordar, a nossa força no meio do dia e a nossa última palavra ao deitar. Que a nossa vida seja um hino de louvor constante a ti, em todas as circunstâncias. Pedimos, Pai, que a nossa velhice seja um tempo de colheita. Que os nossos cabelos brancos sejam um testemunho da tua fidelidade, da tua bondade e do teu amor que não falha. Que a nossa vida seja um farol de esperança para as novas gerações, mostrando a todos que a verdadeira felicidade e a verdadeira segurança só são encontradas em ti, no Deus que nos sustenta desde o ventre até a velhice. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua fidelidade é a nossa garantia de que a nossa vida será um louvor contínuo. Agradecemos porque tu nos sustentas desde o ventre. Declaramos que a nossa vida será um hino de louvor à tua fidelidade, e que a nossa alma se alegrará em ti para sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de declararmos o teu sustento desde a nossa mocidade, o Salmo 71 nos confronta com a realidade da oposição que acompanha a fé e o chamado para viver uma vida reta. O salmista, em sua angústia, clama: não te afastes de mim, porque a angústia está perto, e não há quem ajude. Confundidos e consumidos sejam os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vergonha aqueles que procuram o meu mal. Em meio aos ataques e às opressões que sofremos, pedimos que a tua mão poderosa nos livre dos inimigos e opressores que buscam a nossa alma, e que eles sejam confundidos e envergonhados, para que a tua justiça prevaleça. Pai, reconhecemos que a nossa luta não é apenas contra pessoas, mas contra as forças espirituais da maldade e a malícia humana. O inimigo de nossas almas usa opressores, caluniadores e adversários para nos desviar do teu propósito. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dê discernimento para identificar toda a opressão e a força para resistir. Que toda artimanha, toda cilada e toda conspiração contra a nossa vida sejam desfeitas e frustradas pelo teu poder. Que a tua proteção seja um muro de fogo ao nosso redor, ao redor das nossas famílias e de tudo o que nos pertence. Senhor, a nossa alma está angustiada e a opressão está perto, mas nós não queremos nos entregar ao desespero. Pedimos que tu nos dês a graça de confiar em ti, o Deus que nos guarda e nos defende. Que a nossa confiança em ti seja inabalável, sabendo que tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que a nossa vida seja um testemunho da tua fidelidade, e que a nossa paz não seja abalada pela perseguição. Pedimos, Pai, que a derrota dos nossos inimigos e opressores seja total e completa. Que eles sejam confundidos e envergonhados, e que a nossa honra seja restaurada por ti. Que a nossa vitória não seja para nossa própria glória, mas para a exaltação do teu nome. Que o nosso testemunho seja de amor, mesmo em meio à oposição, para a glória do teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos livras dos nossos inimigos. Agradecemos porque a tua fidelidade é a nossa garantia de que a nossa vitória é certa em ti. Declaramos que os nossos inimigos serão confundidos, e que a nossa vida será um hino de louvor à tua fidelidade, e que a nossa alma se alegrará em ti para sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de clamarmos contra os nossos opressores e declararmos a nossa liberdade, o Salmo 71 nos revela a intensidade e a extensão do sofrimento que enfrentamos. O salmista, em sua dor, clama com esperança: tu, que me tens feito ver muitos e maus males, tornarás a vivificar-me, e a tirar-me outra vez dos abismos da terra. Viemos a ti porque, em meio às angústias e à grandeza dos males que nos cercam, pedimos que tu nos dês força e consolo para que o nosso espírito não desfaleça, e que tu nos tire outra vez dos abismos, restaurando a nossa vida. Pai, reconhecemos que a nossa jornada é marcada por muitos e maus males. O sofrimento, a dor, a perda,
A traição e a angústia são realidades que tentam nos esmagar e nos fazer duvidar da tua bondade. Mas a tua palavra nos garante que tu és o Deus da ressurreição, que transforma a morte em vida e o desespero em esperança. Pedimos que o teu Espírito Santo nos console em nossa dor, nos abrace em nossa fraqueza e nos cure de toda enfermidade que o sofrimento emocional e espiritual nos causou. Que o nosso consolo não venha de fontes humanas, mas unicamente de ti. Senhor, a tua palavra nos ensina que tu tens poder para nos vivificar e para nos tirar dos abismos da terra. O abismo pode ser a depressão profunda, a crise destrutiva, a doença incurável ou a sensação de que não há mais saída. Mas a tua palavra nos garante que o teu poder é ilimitado. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dê a graça de confiar em teu poder de ressurreição. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para nos levantar do chão, para nos tirar da lama e para nos firmar em teu caminho. Pedimos, Pai, que ao sermos fortalecidos e consolados, a nossa vida seja um reflexo do teu amor. Que a nossa persistência, a nossa alegria e a nossa paz sejam um testemunho do teu poder em nós. Que as pessoas ao nosso redor vejam em nós a força que vem de ti e se sintam atraídas a te buscar. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos fortaleces e nos consolas. Agradecemos porque a tua fidelidade é a nossa garantia de que a nossa vida será restaurada. Declaramos que somos fortes em ti, que o nosso coração será consolado, e que a nossa vida será um hino de louvor à tua fidelidade. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de clamarmos por força e consolo em meio aos males, o Salmo 71 nos leva a uma declaração profética de esperança que se torna o nosso alvo. O salmista, em sua fé, declara: Tu aumentarás a minha grandeza e outra vez me consolarás. Essa é a nossa oração hoje. Viemos a ti com nossos corações cheios de esperança, pedindo que tu realizes essa restauração completa em nós. Pedimos que tu aumentes a nossa grandeza, que é o nosso propósito, o nosso testemunho, a nossa dignidade e a nossa capacidade de refletir a tua glória, e que tu nos consoles outra vez de forma profunda, duradoura e inabalável. Pai, reconhecemos que a dor, a angústia e a perseguição tentaram diminuir a nossa grandeza, a nossa capacidade de refletir a tua glória e o nosso valor em Cristo. Mas a tua palavra nos garante que tu és o Deus que exalta, que restaura a honra e que nos dá a dignidade. Pedimos que o teu Espírito Santo nos capacite a viver uma vida de propósito, de fé e de ousadia. Que a nossa vida seja um testemunho da tua fidelidade, da tua bondade e do teu amor que nos alcançou e nos salvou. Que a nossa grandeza seja a tua grandeza em nós. Senhor, a tua palavra nos ensina que o teu consolo é o nosso maior refúgio. Em meio à tristeza, à perda e à dor, o teu consolo é a nossa âncora, nos mantendo firmes. Pedimos que o teu Espírito Santo nos console outra vez. Que o teu abraço nos abrigue, que a tua paz nos dê o descanso que tanto precisamos e que a nossa alma encontre refúgio em ti. Que a nossa vida seja um reflexo do teu consolo, para que as pessoas ao nosso redor vejam em nós a paz que vem de ti. Pedimos, Pai, que a restauração que buscamos seja completa. Que toda dor, toda tristeza e toda angústia sejam transformadas em alegria e em louvor. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para nos levantar do chão, para nos tirar da lama e para nos firmar em teu caminho. Que o nosso coração encontre descanso em ti, e que o nosso espírito seja renovado com a tua força. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu aumentarás a nossa grandeza e nos consolarás outra vez. Agradecemos porque a tua fidelidade é a nossa garantia de que a nossa vida será restaurada. Declaramos que a nossa vida será um hino de louvor à tua fidelidade, e que a nossa alma se alegrará em ti para sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de pedirmos pela restauração da nossa grandeza e do nosso consolo, o Salmo 71 nos leva ao propósito final de todo o livramento, a proclamação incessante da tua obra. O salmista, em sua maturidade de fé, declara: A minha boca falará da tua justiça e da tua salvação todo dia, porquanto não tenho conhecimento do número delas. Viemos a ti para pedir que tu abras a nossa boca e que ela anuncie a tua justiça e a tua salvação todo dia, sem cessar, pois a tua bondade em nossas vidas é incalculável e sem limites. Pai, reconhecemos que a nossa boca, muitas vezes, é usada para murmurações, queixas, críticas, palavras vazias ou, pior, para o silêncio covarde diante da oportunidade. Mas a tua palavra nos chama a usar a nossa voz para a tua glória. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dê a graça de ter uma boca cheia de louvor, de gratidão e de testemunho.
Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor que nos alcançou e nos salvou, e que a nossa voz seja um instrumento em tuas mãos para levar a tua verdade a todos que nos cercam. Senhor, a tua palavra nos ensina que não temos conhecimento do número da tua justiça e da tua salvação. Elas são infinitas, grandes e gloriosas. Pedimos que o teu Espírito Santo nos revele a profundidade da tua justiça e da tua salvação. Que a nossa vida seja um testemunho da tua fidelidade, da tua bondade e do teu amor que não falha. Que a nossa boca anuncie a tua justiça nas situações onde antes havia injustiça, e a tua salvação onde antes havia perdição. Pedimos, Pai, que ao anunciarmos a tua justiça e a tua salvação, a nossa vida seja um farol de esperança para o mundo. Que as pessoas ao nosso redor vejam em nós a alegria de te servir, a paz que vem da tua presença e a certeza de que a nossa esperança está firmada em ti. Que a nossa vida seja um convite para que outros venham a se render a ti e a experimentar a mesma graça. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos capacitas a anunciar a tua justiça e a tua salvação todo dia. Agradecemos porque a tua fidelidade é a nossa garantia de que a nossa vida será um louvor constante a ti. Declaramos que a nossa boca anunciará o teu louvor para sempre, e que a nossa alma se alegrará em ti para sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, nossos corações transbordam de louvor e gratidão por tua infinita bondade, por tua fidelidade que se estende de geração em geração e por teu amor que não falha, mas que permanece firme para sempre. O Salmo 71, que nos acompanhou nesta oração, nos elevou do medo do abandono e da velhice à certeza gloriosa de que tu és o nosso refúgio seguro. Por isso, neste momento final de oração, nós te louvamos e te agradecemos porque tu és o nosso refúgio, nosso Redentor e a nossa confiança eterna. Pai, somos gratos porque a tua fidelidade não tem idade. Agradecemos porque tu foste a nossa esperança desde a nossa mocidade e o nosso sustentador desde o ventre. Louvamos-te porque o nosso louvor será continuamente de ti, e a nossa vida será um testemunho da tua bondade. Agradecemos, Senhor, porque tu nos livraste dos inimigos e opressores que buscavam a nossa alma. Louvamos-te porque eles foram confundidos e envergonhados, e a nossa honra foi restaurada por ti. Obrigado por nos dares a vitória sobre toda a oposição e por nos firmar em teu caminho. Somos imensamente gratos, Senhor, porque, em meio às angústias e à grandeza dos males, tu nos consolaste. Louvamos-te porque tu aumentarás a nossa grandeza e nos tirarás dos abismos da terra, vivificando-nos novamente. Agradecemos porque a nossa alma será restaurada e o nosso espírito, renovado. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos capacitas a anunciar a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois a tua bondade em nossas vidas é incalculável. Louvamos-te porque a nossa vida será um hino de louvor constante à tua fidelidade, e que a nossa alma se alegrará em ti para sempre. Declaramos que a nossa confiança está em ti, e que tu és o nosso refúgio, Redentor e a nossa paz eterna. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, nós oramos. Amém. E eu acredito, com todo o meu coração, que esta oração e esta palavra do Salmo 71 já estão agindo em sua vida. Não importa o medo do futuro, o peso do passado ou a opressão que você sinta, lembre-se, Deus é o seu refúgio desde a sua juventude e não te desamparará na sua velhice. Mantenha sua fé firme e o seu coração confiante, pois aquele que te ouve é o Deus que te resgata, te exalta e te dá a certeza da sua presença eterna. E se esta oração tocou a sua alma e te fez sentir a presença de Deus, peço que você não guarde essa bênção só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, que também precisa de uma palavra de força, confiança e segurança para o futuro hoje. E, se você quer que o nosso canal seja um refúgio de fé na sua vida, te convidamos de coração a fazer parte da nossa família. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder as próximas orações e mensagens que preparamos com tanto carinho. Sua presença aqui é muito importante para nós. Para continuar nesse momento de fé, clique no próximo vídeo que já separei para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde.